Se você soubesse quem eu sou, ainda assim diria que me ama? A pergunta ficou no ar, suspensa entre o ruído da chuva batendo no telhado de zinco e o silêncio desconfortável que dominava aquela kitnet apertada. Ali estava ele, Rafael. Camisa desbotada, barba mal feita, mãos calejadas, mas os olhos não mentiam. Olhos de quem já viu demais, já perdeu demais, já fingiu demais. Ele tinha 34 anos, um corpo forte de quem enfrentou o mundo com os próprios punhos, mas uma presença silenciosa, quase invisível. Morava há 4 meses naquela pensão fedendo a mofo, onde os gritos dos vizinhos atravessavam paredes finas como papel. Lá dentro, Rafael era apenas mais um. Mas lá fora, Rafael era outro homem, outro nome, outro mundo. Porque Rafael, na verdade, era Rafael Montenegro, herdeiro de uma das maiores redes de incorporação imobiliária do país, milionário e dono da porra toda. Mas ali, com os pés no chão frio e o cheiro de café requentado impregnado nas roupas, ele era só Rafael. Era um plano arriscado, louco, mas ele precisava saber. Precisava encontrar alguém que o visse de verdade, que não se curvasse para o sobrenome, para o carro importado ou para o saldo bancário. Alguém que... Rafa, você tá bem? A voz veio de trás, doce e confusa. Era Lívia. 27 anos, pele morena, cabelos presos num coque bagunçado, uniforme de atendente da padaria da esquina e mãos sempre manchadas de farinha. A vida nunca foi gentil com ela. Criada pela avó, perdeu o pai cedo e a mãe sumiu no mundo. Nunca estudou muito, mas falava com uma força que intimidava. Tinha aquele olhar meio cansado, meio sonhador, e uma risada que rasgava o silêncio da pensão como raio em noite sem lua. Ela conheceu Rafael na fila do mercado. Ele deixou cair uma lata de extrato de tomate. Ela pegou do chão, entregou e disse: "Tem gente que derruba o que precisa. Outros derrubam só o que podem comprar de novo." Ele não entendeu de cara, mas nunca mais esqueceu. Desde então passaram a se ver sempre. Ela oferecia café na padaria, ele ouvia seus desabafos, e aos poucos o afeto foi tomando conta, como infiltração em parede rachada. Silencioso, inevitável. Mas Rafael, ele tinha um prazo. O pai, já com a saúde comprometida, havia dado um ultimato. Ou você assume a empresa até o fim do ano, ou coloca o seu irmão no comando. E o irmão, Daniel, era tudo o que ele desprezava. Arrogante, manipulador, sujo. Rafael sabia que se voltasse para casa sem resolver aquilo no coração, estaria se vendendo. Seria só mais um engravatado vazio numa sala de vidro. "Desculpa, só tô pensando alto", disse ele, sem encarar Lívia. Ela se sentou ao lado dele, abraçando os próprios joelhos. O colchão velho afundava e os dois pareciam 2 náufragos num bote furado. "Você fala pouco, Rafa, mas quando fala, parece que está carregando o mundo nas costas." "Talvez eu esteja." "Você não me engana. Você não é como os outros daqui. Tem alguma coisa no seu jeito, nos seus olhos. Você parece alguém que já teve tudo, mas decidiu perder." Ele congelou, mas disfarçou. "Você acha mesmo?" "Acho, mas não me importa. O que me importa é o jeito que você me escuta, o jeito que você se importa. Isso é raro por aqui." E ali estava, a prova viva de que ainda existia verdade no meio da mentira. Mas ele ainda não tinha coragem. Ainda não. Os dias seguintes foram um borrão. Rafael continuava o teatro. Trabalhava de ajudante em uma oficina, suando e ralando como qualquer outro. Mas à noite, procurava Lívia. E nos olhos dela, ele encontrava abrigo.
Só que o tempo estava contra ele. E Daniel, o irmão, já começava a desconfiar. Uma mensagem chegou no celular de Rafael. Você vai mesmo jogar tudo fora por causa de uma garota de padaria? Patético. Ele apagou. Mas as palavras grudaram como ferrugem. Naquela noite, foi até a padaria. Lívia estava no balcão, de avental sujo e olheiras fundas. Pode sair hoje? Ele perguntou, tentando esconder a tensão. Ela sorriu. Só se for para onde não tenha barulho de fritura nem cheiro de pão dormido. Foram para um mirante escondido nos fundos de um parque abandonado. O vento batia forte, a cidade piscava luzes distantes. Por que me trouxe aqui? Ela perguntou. Porque eu preciso te contar uma coisa. Você vai embora, né? Ele engasgou. Como você sabe? Você não é daqui, Rafa. Sempre soube, mas queria fingir que sim. Silêncio. Um carro buzinou ao longe. Me conta logo. Quem é você de verdade? Ele inspirou fundo. Estava pronto. Ou achava que estava. Mas então o telefone vibrou. Era a secretária do pai. Senhor Montenegro, seu pai teve outro infarto. É grave. Ele desligou sem dizer nada. O mundo virou fumaça. Desculpa, eu preciso ir, agora. Lívia ficou ali, sozinha, com o vento e a dúvida. O coração dela já sabia, mas a cabeça ainda negava. Rafael voltou para o hospital como quem volta para o campo de guerra. Terno caro, cabelo arrumado, postura ereta. Ali, ele era de novo o herdeiro. O pai, já com a saúde comprometida, ainda teve forças para dizer: vai fugir até quando, Rafael? Não fugi? Eu só precisava ter certeza. Certeza do quê? De que alguém me ama pelo que eu sou, e não pelo que tenho. O pai tossiu. E encontrou? Rafael desviou o olhar. Acho que sim, mas talvez tenha perdido. O velho fechou os olhos. Então vá atrás, antes que vire mais um de nós vazio e solitário, cercado de luxo. No dia seguinte, Rafael voltou à pensão. Mas a porta do quarto de Lívia estava aberta. Vazia. Tudo fora. Só um bilhete no colchão. Você não precisava ter fingido. Eu teria te amado de qualquer jeito. Mas agora, não sei mais se acredito. O mundo de Rafael desmoronou em silêncio. Mais que a perda, doía a culpa. Ele tentou protegê-la, mas no fim feriu do mesmo jeito. E foi assim que Rafael, o milionário disfarçado de pobre, descobriu que o amor não precisa de máscaras. Mas a verdade, ela sempre cobra o preço. Ela se foi. Rafael repetia isso como um mantra. Parado em frente à kitnet vazia, sentiu o vazio maior dentro dele. Não era só a ausência física, era o que ela levou com ela. A fé, a esperança, a última chance dele viver algo real. Lívia tinha partido, sem deixar endereço, sem dar explicações. Sumiu do mapa. E agora, ele tinha tudo, menos ela. 2 meses depois, Rafael estava em um dos maiores salões de eventos da cidade. Luz branca, champanhe francês, terno sob medida, sorrisos falsos. Era o lançamento da nova campanha da Montenegro Construtora. Ele estava lá como o CEO, como o herdeiro que todos esperavam. Gravata preta, relógio de luxo, olhar frio, mas por dentro, um morto-vivo. Parabéns, Rafael.
Você calou a boca de todos, disse Daniel, o irmão, com um sorriso venenoso. Ainda não acabou, respondeu seco. Daniel se inclinou, sussurrando no ouvido. Ela te deixou, não foi? A tal da atendente. Talvez porque percebeu que você era só um moleque rico, brincando de ser pobre. Rafael se virou, sem dizer nada, mas o sangue ferveu. Queria socar a cara dele, mas não valia a pena. Não naquele momento. As semanas passaram. Ele voltou a morar na cobertura da Avenida Faria Lima, apartamento de 400 metros quadrados, vista panorâmica, móveis que pareciam obras de arte, mas nada ali tinha vida. Nem som, nem calor, nem alma. Até que uma noite, enquanto vasculhava o celular, encontrou uma foto dela. Lívia, com os cabelos soltos, rindo na frente da padaria. Doía ver aquilo, porque agora ele sabia que tinha perdido a única coisa que não podia comprar. Foi então que tomou a decisão: ir atrás dela, do jeito que fosse. Se humilhar, se expor, confessar tudo. Porque perder alguém assim não era algo que se superasse. Ele começou pelo óbvio, a antiga padaria. Mas lá a moça do caixa disse que ela tinha pedido demissão. Disse que ia mudar de vida. Sumiu do nada. Tentou a antiga pensão. A senhora que cuidava do local só balançou a cabeça. Ela não deixou contato. Só disse que precisava recomeçar, longe. Rafael foi a hospitais, clínicas, projetos sociais. Nada. Era como se ela tivesse sido engolida pela cidade. Até que uma noite, exausto, ele foi até o viaduto onde costumavam conversar. Chovia fino, ele encostou no parapeito, molhado, sem se importar. Fechou os olhos e ali, no meio da cidade que nunca dormia, ele rezou: se algum dia eu tiver outra chance, eu juro, vou fazer tudo certo. Mas chances não costumam bater na porta 2 vezes, e ele sabia disso. Enquanto isso, a 40 quilômetros dali, Lívia estava começando uma nova rotina. Trabalhava como auxiliar de cozinha num refeitório de uma escola pública. Salário baixo, ritmo puxado, mas lá ninguém sabia dela. Ninguém sabia do passado. E isso era um alívio. Ela morava nos fundos de uma casa de uma senhora idosa, Dona Cidinha, que alugava o quartinho por R$ 500. Acordava cedo, andava de bicicleta, tentava seguir a vida. Mas a lembrança dele voltava toda noite. Nos sonhos, nos silêncios, nas músicas que tocavam no rádio da cozinha. Ela queria odiá-lo, queria esquecer. Mas o problema é que ele não mentiu sobre o sentimento. A dor nos olhos dele era real, e isso confundia tudo. 2 mundos separados por um erro, uma verdade omitida, e 2 pessoas orgulhosas demais para se procurarem de verdade. Até que o destino decidiu meter o dedo. Era uma quarta-feira qualquer. Rafael foi convidado para uma palestra beneficente num colégio periférico. Projeto social financiado pela Montenegro. Ele quase não foi, mas algo o empurrou. A saudade, talvez, a culpa, a falta de propósito. Chegou ao local com seguranças, carro blindado, blazer escuro. Era só mais uma ação de imagem. Mas quando entrou no refeitório da escola, o mundo parou. Lívia estava ali, de avental, segurando uma bandeja, de cabeça baixa. Mas ele a reconheceu. Na hora. Mesmo com o cabelo preso, mesmo com as olheiras, mesmo com a dor estampada no rosto, o coração dele disparou. O dela congelou. Os olhos se cruzaram e o tempo explodiu em silêncio. Ela largou a bandeja, virou de costas, saiu correndo. Ele foi atrás. Gritou: Lívia, espera, por favor. Ela não parou.
Saiu pelos fundos. Correu até o portão. Ele a alcançou. Você me odeia, eu entendo, mas me escuta só um minuto. Não tem mais nada para escutar, Rafael. Você mentiu, fingiu, me enganou. Eu sei, eu fui um covarde. Eu devia ter contado. Mas eu só queria alguém que me amasse sem saber quem eu era. E você conseguiu. Ela gritou batendo no peito. Eu amei você. Eu amei o Rafael simples, quebrado, estranho. E quando descobri a verdade, doeu. Mas não porque você era rico. Doeu porque você achou que eu não era suficiente para a verdade. Silêncio. Ele abaixou a cabeça. Você sempre foi suficiente. Eu é que fui pequeno. Ela virou o rosto, respirou fundo e foi embora. De novo. Dessa vez, Rafael não foi atrás. Respeitou. Mas algo dentro dele a acendeu. Porque pela primeira vez, ele não estava tentando ser amado. Estava tentando merecer. E isso mudava tudo. Talvez ela nunca volte. Rafael encarava o teto do quarto, deitado no sofá da sala da cobertura. Terno jogado no chão, camisa meio aberta, copo de uísque pela metade. O luxo ao redor parecia zombar dele. Quadros caros, luminárias importadas, piso de mármore. E ele, jogado como um fracassado qualquer. Mas não era fracasso por dinheiro. Era por perder o que realmente importava. A mulher que o amou quando ele não era ninguém. E que foi embora quando descobriu que ele era alguém. Pela primeira vez, Rafael entendeu o que o pai queria dizer com: não adianta ter o mundo se o coração mora num buraco. Na semana seguinte, Rafael decidiu mudar tudo. Demitiu metade da equipe de marketing, parou de ir em eventos de gala, trocou o carro esportivo por um sedã básico. Você tá surtando? Daniel o confrontou irritado. Tô me encontrando, e você devia tentar. Daniel riu. Se encontrar, não paga imposto. Eu prefiro me perder ganhando milhões. É por isso que ninguém te ama, Daniel. O irmão ficou em silêncio, ferido, mas não admitiu. Rafael começou a frequentar o colégio onde viu Lívia, sem seguranças, sem alarde. Ia sozinho, falava com os professores, com as crianças, ofereceu aulas de empreendedorismo, começou a montar um projeto real, sem câmera, sem imprensa. Queria devolver algo, não para o mundo, para ela. Porque talvez, só talvez, se ela visse quem ele era agora, ela não viraria o rosto. Enquanto isso, Lívia tentava se manter longe de tudo. Não quis saber das visitas dele, não quis perguntar. Mas Dona Cidinha, a idosa que alugava o quartinho para ela, não aguentou. Você devia ver o que aquele moço tá fazendo lá na escola. Dona Cidinha, por favor, não é por ele, é por você. Vai lá, olha com seus próprios olhos, mas olha com o coração também, minha filha. Lívia ficou com aquilo martelando na cabeça, durante dias. Até que numa quinta-feira nublada, decidiu ir, sem aviso. De longe. Se escondeu atrás de um muro, do outro lado da rua, e viu Rafael, sentado no chão, no meio das crianças, ensinando como vender brigadeiro e guardar o lucro. Não tinha câmera, não tinha mídia, só ele, sorrindo, sendo útil, sendo de verdade. Ela ficou ali, parada, e o coração balançou. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela passou pela frente da escola, sozinha. Deu um passo e outro, até que ouviu a voz. Lívia? Era ele, atrás. Olhos aglalhalados, sorriso contido. Ela virou devagar. Só vim ver, não vim falar. Mas já tá falando. Ele sorriu. Ela não sorriu de volta. Você tá diferente. Tô tentando ser. Por mim? Por mim, mas pensando em você.
Silêncio. Não tô aqui para te pedir nada, disse ele. Só queria que você soubesse que você me mudou. Eu precisava quebrar para entender, e você foi a única que teve a coragem de me mostrar quem eu era de verdade. Ela baixou a cabeça. Você mentiu para mim. Eu menti para mim mesmo antes, e eu quase perdi tudo. Ela respirou fundo. Queria fugir, mas não foi. Sabe o que mais doeu? O quê? Não foi saber que você era rico, foi descobrir que você não confiava em mim o suficiente para me dizer. Eu estava com medo de ser amado pelo que tenho. E no processo, estraguei o que eu tinha de mais puro. Ela olhou para ele, nos olhos, de verdade, e ele parecia mais leve, mais humano, mais Rafael. Eu não sei se consigo esquecer, disse ela. Eu não quero que você esqueça. Quero que a gente lembre junto e recomece. Ela deu meia volta. Começou a andar. Ele não a seguiu. Mas antes de virar a esquina, ela olhou por cima do ombro. Não tô dizendo sim, mas também ainda não é um não. E sumiu de novo. Mas dessa vez, deixou a porta entreaberta. Naquela noite, Rafael não chorou, não se afogou em bebida, não quebrou nada. Ele sentou no sofá da cobertura, olhou para a cidade lá embaixo e sorriu, porque às vezes, só de uma fresta, já entra luz suficiente para reacender tudo. Ela disse que ainda não é um não. Aquilo ecoava na mente de Rafael como uma chance sagrada. Não era um recomeço, mas era uma fresta. E para quem já esteve no escuro, qualquer luz vira farol. Na semana seguinte, Rafael não forçou nada. Não mandou mensagem, não apareceu na escola, não tentou encontrar Lívia de novo. Ele só respeitou. E agiu. Começou a visitar outras escolas. Levou o mesmo projeto de educação financeira. Falou com diretores. Criou apostilas acessíveis. Tirou dinheiro do próprio bolso. Não para impressionar, mas porque pela primeira vez na vida, algo fazia sentido. As reuniões da empresa, delegou. Os eventos de networking, ignorou. O lucro, nem olhava. O que importava agora era ser útil. Enquanto isso, Lívia seguia seu próprio caminho. Nos dias em que não trabalhava no refeitório, ajudava uma costureira do bairro. Aprendia a mexer com tecidos, moldes, agulhas. Sempre teve um sonho, mesmo escondido, montar algo dela. Uma marca simples com um propósito. Roupas reais para gente real. Ela ainda pensava em Rafael, quase todo dia. Mas o orgulho e o medo batiam mais forte. Será que ele mudou mesmo? Perguntava para Dona Cidinha. A pergunta certa é: você quer descobrir? Até que o destino cutucou de novo, na forma de um cartaz colado na padaria do bairro. Evento comunitário, oficina gratuita de empreendedorismo e costura, com apoio da Fundação Montenegro. Ela agarrou os olhos. Fundação Montenegro? Ele. Mas o que a fez travar foi ver o próprio nome dela no folheto. Alguém da escola tinha inscrito ela para ser monitora voluntária da oficina de costura. Ela não sabia se ria ou chorava. Mas no fundo, algo acendeu. Talvez fosse hora de parar de fugir. No dia do evento, a praça estava cheia. Tendas armadas, crianças correndo, adultos curiosos. Nada luxuoso. Tudo simples. Rafael chegou cedo. Camiseta branca, jeans comum, tênis surrado, sem seguranças, sem postura de chefe, sem escudo. E então a viu. Lívia. De vestido leve, cabelo preso num coque improvisado, segurando uma pilha de tecidos. Ela o viu também, e por um segundo o mundo ficou em câmera lenta. Mas nenhum dos dois disse nada. Só se cumprimentaram com um olhar. Durante horas trabalharam lado a lado, mas em silêncio. Ela com as máquinas, ele com as palestras. E o povo sorria, aprendia, agradecia. No fim da tarde,
Quando os voluntários começaram a desmontar tudo, Rafael se aproximou. Você ficou linda hoje. Ela suspirou. Você também ficou diferente. Ele sorriu. Eu sou. Tô tentando ser alguém melhor. Não para te impressionar, mas para conseguir me encarar no espelho. Silêncio. Ela o encarou, fundo, sem pressa, sem defesa. Por que você veio para esse bairro? Porque foi aqui que eu te vi de verdade, e eu nunca mais quis voltar a ser cego. Ela desviou o olhar. Não sabia o que dizer, mas o coração já não estava tão duro. Naquela noite, ela não voltou direto para casa. Foi até a praça de novo, sozinha. Sentou num banco e pensou em tudo. No Rafael da kitnet, no Rafael da empresa, no Rafael da praça. E ali, finalmente, ela viu todos como um só. Imperfeito, mas real. Na semana seguinte, ele não a procurou, mas ela procurou ele. Foi até a escola. Chegou no fim de uma palestra. Esperou todo mundo sair. Ele a viu na porta e congelou. Ela entrou, devagar, com um caderno nas mãos. Disse, quero te mostrar uma coisa. Claro. Ela abriu o caderno. Era um esboço. Vários, na verdade. De roupas, simples, bonitas, funcionais. São ideias de peças que eu quero produzir, só que eu não sei por onde começar. Eu te ajudo. Eu não quero ajuda de um Montenegro. Então você vai ter ajuda do Rafael, aquele da kitnet. Ela deu uma risada contida. Primeira vez em muito tempo. Se a gente fizer isso junto, ela começou hesitante. Eu não vou mandar, nem controlar. Só vou caminhar do seu lado. Ela fechou o caderno. Encostou as mãos nas dele. Olhou firme. Mas ainda não quero ser sua namorada. Eu entendo. E talvez nunca seja. Eu aceito. Mas se você for esse homem aqui, esse homem que eu estou vendo agora, talvez, só talvez, um dia eu diga sim. E nesse dia, Rafael não teve pressa. Porque quem já viveu na mentira, aprende a valorizar cada segundo de verdade. A gente vai tentar. Rafael repetiu isso para si mesmo enquanto andava pela calçada, com o coração disparado. Ela não disse sim, mas não disse não. E às vezes, o talvez é tudo que a gente precisa para recomeçar. Nas semanas seguintes, eles começaram a se ver com frequência, sem rótulo, sem promessa. Só duas pessoas quebradas, tentando montar algo junto. De manhã, ele cuidava dos projetos sociais. À tarde, ela mostrava os croquis das roupas, explicava detalhes de corte, modelagem, tecido. De noite, cada um voltava para sua casa. Nenhum toque, nenhum beijo. Só conversa. E um respeito que crescia como raiz em terra boa. Um dia, ela entrou na sala da fundação e o viu sozinho, estudando uns relatórios de impacto social. Ele parecia exausto, mas em paz. Como se, finalmente, tivesse encontrado o propósito que o dinheiro nunca comprou. Ela sentou em frente, observou cada detalhe do rosto dele. As linhas de expressão, os olhos que não desviavam, a boca que tremia quando ficava nervoso. E pensou, se eu for embora agora, nunca vou saber quem ele pode ser. Rafael, ela começou baixinho. Oi, por que você quis se esconder? Por que não contou quem era desde o início? Ele respirou fundo. Demorou para responder. Porque eu cresci ouvindo que ninguém ia me amar de verdade. Que eu era só mais um herdeiro mimado. Um cara que herdou tudo pronto. Eu passei a vida tentando provar que era diferente, mas nunca acreditei que alguém visse quem eu era de verdade. Ela baixou o olhar. E agora? Você acredita? Se você está aqui, talvez eu esteja começando a acreditar. O silêncio tomou conta da sala. Mas não era desconfortável. Era um silêncio bom, daqueles que só existem entre quem já foi muito honesto um com o outro. Na mesma noite, Lívia voltou para casa e não conseguiu dormir. Ficou encarando o teto,
o caderno de croquis no peito. Ela lembrava de tudo. O Rafa da padaria. O Rafa que ajudou a empurrar o carrinho de compras. O Rafa que sumiu. E o que voltou. E percebeu que nenhum deles era mentira. Todos eram ele. Só que perdido. E agora, disposto a se encontrar. Na manhã seguinte, ela tomou coragem. Foi até a empresa Montenegro, subiu no elevador espelhado, ignorou os olhares desconfiados, bateu na porta do escritório dele. Quando ele abriu, ela só disse: "Eu vim aqui para te dizer que eu também estou tentando." Ele sorriu. "Eu sei. E eu não sei se vai dar certo. Nem eu. Mas se der," ela respirou fundo, "eu quero que seja de verdade." Eles começaram a trabalhar no projeto dela com afinco. Desenhavam protótipos, visitavam fornecedores pequenos, negociavam com cooperativas de costureiras. Era tudo simples, longe do glamour das reuniões da alta sociedade. E era isso que os fazia sentir vivos. Uma tarde, depois de um dia inteiro de reuniões, eles estavam sentados no chão do depósito, cercados de amostras de tecido. Ele encostou a cabeça no ombro dela, sem pensar. Ela não afastou. Fechou os olhos. "Eu nunca pensei que fosse te ver assim," ela disse. "Como?" "Humano." Ele deu uma risada baixa. "Eu também não." Ela virou o rosto. Por um segundo, achou que ia beijá-lo. Mas não. Ainda não. No fim daquela semana, a primeira leva de peças ficou pronta. Blusas básicas, calças confortáveis, cores neutras, nada de luxo. Só qualidade e propósito. Rafael viu a felicidade dela e entendeu que aquela era a mulher que ele tinha esperado a vida inteira. Porque ela não queria o sobrenome, queria a essência. Na noite do lançamento, fizeram um evento simples numa praça comunitária. Música em vivo, mesas improvisadas, crianças correndo. E no meio do povo, Rafael e Lívia, lado a lado. Quando ela subiu no pequeno palanque para agradecer, ele ficou no canto, observando. E sentiu orgulho, não por ter financiado, mas por ter ficado em segundo plano, por ter aprendido a não querer o holofote. Depois que a festa acabou, eles ficaram sozinhos recolhendo sacolas. Ela virou para ele. "Eu sei que você quer me perguntar algo." Ele respirou fundo. "Quero. Mas ainda não é hora." "Eu sei. Mas hoje eu posso te dizer que você não é mais só Montenegro." Ele não respondeu, só fechou os olhos e sentiu. Sentiu o peito leve, pela primeira vez em anos. Naquela noite, ele não voltou para a cobertura. Dormiu num quartinho alugado no bairro onde o projeto começou. Sem luxo, sem conforto. E dormiu bem. Porque quem encontra a verdade, aprende a viver com menos. E a querer mais só o que importa. Você ainda quer se casar com alguém que te ame sem saber quem você é? A pergunta veio seca, no meio do silêncio, enquanto Lívia e Rafael caminhavam pela feira do bairro, dividindo um pastel de carne e um copo de caldo de cana. Ele parou, olhou para ela, séria, atenta, como se aquilo definisse o destino dos dois. "Não," ele respondeu depois de alguns segundos. "Não? Hoje eu só quero me casar com alguém que me ame apesar de tudo o que sabe." Ela arqueou uma sobrancelha. "E você acha que merece isso?" "Não sei, mas estou me esforçando para merecer." Ela não respondeu, mas também não foi embora. Nos meses que seguiram, o projeto de roupas cresceu. Batizaram a marca de Raiz Firme, nome dela. As peças começaram a circular entre pequenos mercados locais, feiras culturais, cooperativas. A empresa Montenegro estranhou. Daniel, o irmão, surtou. "Você está enterrando sua imagem em bairro pobre, Rafael. Isso vai acabar com o prestígio da nossa marca." Talvez o problema seja esse, que marca tem prestígio demais e vergonha demais da própria origem. Rafael não gritou, não bateu na mesa, não ameaçou. Ele só virou as costas e, pela primeira vez, Daniel entendeu que tinha perdido. Não só a disputa pelo império,
mas o respeito do único irmão que ainda havia nele algo além da ambição. Lídia, por outro lado, florescia. Falava com força em reuniões comunitárias, liderava costureiras, inspirava meninas mais novas e, aos poucos, virou símbolo de resistência. Mas, no fundo, ainda existia medo. Um medo que ela escondia bem. "Sabe o que mais me assusta?" ela disse certa noite, sentada no chão da sala, enquanto costurava os acabamentos de um novo lote. "O quê?" ele respondeu. "Começar a acreditar que felicidade existe, e ela fugir de novo." Rafael pegou a mão dela com calma. "Se ela fugir, a gente corre atrás junto." Ela sorriu. Um sorriso leve, mas ainda contido. No fim do ano, uma ideia surgiu. Fazer um desfile. Não em shopping, não em passarela de luxo, mas na laje da escola pública onde tudo começou. Convidaram moradores, crianças desfilaram, as costureiras foram celebradas. Teve DJ, pão com mortadela e refrigerante quente. E mesmo assim, foi o melhor evento da vida dos dois. Porque ali ninguém queria impressionar. Todo mundo só queria existir. No fim da noite, com as luzes apagando, Rafael pegou Lívia pela mão e a levou até o topo da escada com a cidade inteira iluminada lá embaixo. "A gente começou aqui, lembra?" "Lembro. Você estava suado, com cheiro de graxa, e você com cheiro de pão doce." Eles riram, mas logo o riso virou silêncio. Ele se ajoelhou, sem caixa, sem aliança, sem plateia. "Lívia, eu prometi para mim mesmo que só ia me casar com alguém que me amasse sem saber quem eu sou." Ela engoliu seco. "E agora?" "Agora eu quero me casar com a única pessoa que me ensinou quem eu sou de verdade." Ela ficou muda, olhou para ele, pro chão, pro céu. E pela primeira vez em muito tempo, ela chorou. "Você ainda tem muito que aprender, Rafael." "Eu sei. E eu ainda tenho muito medo." "Eu também." Ela estendeu a mão, puxou ele para levantar. "Então vamos aprender juntos? Isso é um sim? É um talvez muito mais forte do que todos os seus nãos." E ali, sem beijos cinematográficos, sem final de novela, 2 corações partidos começaram a se costurar de novo. Ponto por ponto, linha por linha. Feito roupa boa, feito amor verdadeiro.